Olá, sexto ano do Colégio Malé, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre os pronomes, iniciando com os pronomes pessoais, no caso reto e oblíquo. Vamos lá? Peguem o livro de vocês e abram na página 275 e vamos acompanhar essa aula juntinhos, ok? Bom, para a gente começar, nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre os pronomes. O que são pronomes? Para que servem os pronomes? Na língua portuguesa, nós usamos os pronomes porque eles acompanham um substantivo ou eles também podem substituir um substantivo. Vamos lá para a nossa leitura inicial aqui. Pronome é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Nesse caso aqui, em especial, os pronomes pessoais, eles vão sempre substituir um nome, no caso, o substantivo, e também vão indicar a pessoa do discurso. Como assim pessoa do discurso, professora? Vamos lá entender isso aqui? Bom, na comunicação, existem 3 pessoas do discurso. Então, no ato comunicativo, tá? No momento aqui da comunicação, eu tenho 3 pessoas que podem estar envolvidas nesse discurso, que são elas: eu, tu e ele. E no caso aqui, vamos ler aqui comigo, olha, eu tenho o eu, indicando quem fala, eu tenho o tu, indicando aqui, ó, com quem se fala, e eu tenho ele, que é de quem estamos falando, de quem se fala. Então, são as 3 pessoas do discurso. Eu, tu e ele. Certinho? Primeira, segunda e terceira. Então, os pronomes pessoais vão estar indicando essas pessoas do discurso, que também chamamos de pessoas gramaticais. Ok? Até aí, tranquilo? Então, vamos lá na sequência. Chamamos de pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo, indicando as pessoas do discurso, como eu acabei de explicar para vocês. Vamos observar aqui como se dá essa substituição. Minha esposa é enfermeira. Quando eu estou num texto e eu já mencionei, sobre a minha esposa e quero continuar falando sobre ela, eu, ao invés de utilizar novamente minha esposa, depois a minha esposa, repetir desnecessariamente, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o pronome pessoal para substituir esse substantivo. Como assim? Vejamos um exemplo. Ó. Minha esposa é enfermeira. Digamos que eu quero colocar assim, minha esposa é competente, tá? Então, eu vou falar assim, ó, ela... Tá? Ela quem? Minha esposa. Então, essa referência que eu fiz, essa substituição por um pronome pessoal, é o uso, é a maneira adequada para que eu possa substituir o substantivo esposa, tá? Evitando o quê? Uma repetição desnecessária, que chamamos de redundância, ok? Então, quem é minha esposa? Minha esposa é ela, e ela é enfermeira. Então, aqui temos o uso do pronome pessoal, substituindo um substantivo esposa. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Vamos aqui. Eu trouxe para vocês vários exemplos, depois eu vou voltar um pouquinho para mostrar. Vamos aqui na continuidade, explicando para vocês essa substituição. Ó, as pessoas que gostam de viajar sempre preferem um destino diferente. E aí eu quero continuar o meu texto falando sobre essas mesmas pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu utilizo um pronome pessoal do caso reto, que no caso é esse aqui, para substituir esse substantivo. Bom, e eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quem são as pessoas que gostam de viajar? Ah, professora, são elas. Exatamente. Nesse caso aqui, a palavra pessoas, o substantivo pessoas, ele vai ser substituído por elas. Elas gostam de viajar. Então, eu novamente uso um pronome pessoal do caso reto.
para substituir um substantivo. Tranquilo, fácil, né? Muito bem. Bom, elas sempre preferem um destino diferente. Eu quis dizer a mesma coisa, porque eu já citei anteriormente as pessoas. Então, agora apenas eu retomo, né, um substantivo já mencionado no meu texto. Eu faço referência a ele, tá legal? Agora, aqui embaixo, deixa eu trazer para vocês aqui, antes de eu dar continuidade nos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Maria acordou atrasada, tá? Tô colocando meu texto aqui para vocês. Maria acordou atrasada. E aí, ao invés de eu escrever, ser redundante, repetitivo e colocar lá, Maria pediu uma carona quando encontrei, eu vou usar o quê? Ela. Ela quem? A Maria. Então, retomando, substituindo um nome da Maria, um substantivo já mencionado, eu utilizo aqui na prática um pronome pessoal. E nesse caso é o pronome pessoal do caso reto. Ok? Tranquilo? Deu para entender? Vamos ver aqui nos 3 casos, tá? Ó, Paulo está atrasado. Qual seria a substituição adequada? Responde aí vocês. Muito bem, para quem respondeu, deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Muito bem, para quem colocou, opa. Ele, né? Ele está atrasado. Ele está atrasado. Então, a substituição adequada seria ele, porque quem é Paulo? Paulo é ele, certo? Aqui, ó, minha amiga e eu chegamos... Opa, faltou um S aqui. Chegamos cedo. Então, aí eu pergunto para vocês, minha amiga e eu vou substituir por qual pronome pessoal? Minha amiga e eu. Somos nós, muito bem. Então, ó, nós chegamos cedo, tá? Nós chegamos cedo. E aqui, Felipe e Cristiano são irmãos. Qual seria a substituição de Felipe e Cristiano? Quem são Felipe e Cristiano? Ah, professora, Felipe e Cristiano são eles. Muito bem. Outro pronome aqui, pessoal, substituindo o substantivo. Os substantivos, né? Os substantivos próprios, Felipe e Cristiano. Eles são irmãos, tá? Perfeito? Compreenderam, então, o uso do pronome pessoal do caso reto? Agora vamos lá relembrar, tá? Vocês já conhecem com certeza, mas vamos relembrar aqui quais são as classificações desses pronomes pessoais do caso reto, tá? Primeiro o caso reto, depois eu falo sobre os oblíquos, tá? O caso oblíquo. Primeiro, os pronomes pessoais do caso reto, eles são divididos em singular e plural, tá? E quando eu faço referência a singular e plural, eu falo de número, tá legal? Dessa variação de número, singular e plural. E também eles são divididos em 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira, que eu vou chamar de 3 pessoas do singular e depois primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, são eles: eu, tu, ele e ela, as 3 primeiras pessoas do singular. Nós, vós, eles e elas são as 3 pessoas do plural. Perfeito? Fácil? Muito bem. Agora, lembrando que eu, tu e ele, tá? Ou ela, na verdade, são as 3 pessoas do discurso, ok? Primeira, segunda e terceira do discurso. Tranquilo? Fácil? Então, vamos lá agora conhecer o caso oblíquo. Ah, professora, eu já aprendi isso há muitos anos. Sim, possivelmente essa matéria para vocês já é uma matéria fácil, porque você já conhece os pronomes oblíquos já de alguns anos anteriores, né? Agora vamos rememorar quais são eles e, melhor ainda, vamos aplicá-los nos seus textos. Vamos aplicá-los no uso, tá? Das produções de vocês, dos textos de vocês, e vamos entender como utilizamos esses pronomes oblíquos, tá? Para que eles servem? Bom, vamos lá. Primeiro passo. Vamos relembrar aqui, ó. Me, mim, comigo.
ter, ti, contigo. Até a tia cantava com vocês, não é verdade? Se, si, consigo. O, a, lhe. Nós, conosco. Vós, convosco. Se, si, consigo. Os, as, lhes. Lembraram da musiquinha que a tia fazia? Então, gente, ela é super útil, porque vocês nunca mais esqueceram desses pronomes, né? Nesse caso, oblíquo. E agora, vamos entender como usamos esses pronomes oblíquos na prática. Vamos lá identificar? Bom, sabemos que me, mim, comigo se referem à primeira pessoa. Te, ti, contigo se refere à segunda pessoa. Se, si, consigo ou alhe, à terceira pessoa. Aí temos a primeira do plural, nos, conosco. Segunda do plural, vós, convosco. Terceira do plural, se, si, consigo, os, as e lhes. Lembraram aí? Muito bem, agora vamos para a prática. Vamos identificar o uso dos pronomes oblíquos. Olha, gente, muito importante entender. Os pronomes oblíquos, eles vão também substituir, tá? Um complemento, um nome lá no seu texto, tá? Eles vão fazer esse papel de substituição também para evitar a redundância, que é a repetição desnecessária de um termo, de uma palavra, de um substantivo. Tudo bem? Então, aqui, ó, vamos olhar para esse exemplo aqui. Os grandes atletas, presta bastante atenção, tá? Deixa eu até sublinhar ele aqui com vocês, para facilitar, ó. Vamos destacar aqui. Destaque, vamos lá. Ó, os grandes atletas treinam diariamente para superar, ó, seus limites, tá? Eu destaquei 2 termos na minha frase. Os grandes atletas e seus limites, ok? Então, vamos lá. Quem são esses grandes atletas? Esses atletas, quem são? Ah, professora, eu não sei, mas eu acho que são eles. Exatamente, são eles. Por quê? Eu estou me referindo a um substantivo os, masculino, no plural, os atletas. Então, eu substituo por um pronome pessoal, certo? Também plural e também masculino, eles. Eles treinam diariamente. Até aqui, eu substituí, então, esses atletas por eles. Perfeito. É pronome pessoal do caso? Reto. Agora, continuando a minha oração. Treinam diariamente para superar o quê? Seus limites. Então, agora, eu tenho que substituir seus limites por um pronome oblíquo também. Agora, vai ser um pronome do caso oblíquo, por quê? Porque eu estou falando de um complemento e não de um sujeito, tá? Não de quem treinou. E sim, olha, é o complemento, ó. Os grandes atletas são eles, foram eles que treinaram, certo? Diariamente, para superar. Superar o quê? Seus limites. Como eu vou fazer para substituir por um pronome oblíquo? Simples. Eu vou olhar para o termo e vou observar se é masculino ou é feminino, se é singular ou se é plural. Vamos ver? Seus limites não são os limites? Deixa eu colocar aqui para ajudar. Vamos lá. Ó, seus limites não seria os limites? Não seria masculino? Ah, professora, seria masculino plural, porque são seus limites, então são os limites, né? Perfeito. Mas eu poderia colocar assim, ó. Os grandes atletas treinam diariamente para superar os. Para superar os. Tá faltando alguma coisa. Ninguém usa superar os, né? Imagina, eles treinam diariamente para superar os. Não pode ser. Mas por que não pode ser? Se o os tá aqui, ó, justamente substituindo a terceira pessoa do plural os, masculino, ó. Então, o que vai acontecer? Agora eu vou mostrar para vocês uma regra, tá? Que é uma regrinha que vai acontecer apenas diante de alguns verbos. Quando eu estou substituindo um termo,
tá? Que vem logo na sequência, logo após, de um verbo terminado em R. Deixa eu só sublinhar aqui para vocês. Vou destacar, tá? Ó, R, S e Z. Verbos que terminam em R, S ou Z. Por exemplo, aqui superar, terminou em R, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que agregar esse L junto com o meu pronome oblíquo. Então, ao invés de ser os, ele deverá ser... Opa! Deixa eu só voltar aqui, gente. Ele deverá ser los. Então, eu tenho que colocar um L aqui e vai ser assim, ó, como já está feito aqui embaixo. Eles treinam diariamente para superar los e não superar os, tá? Então, agregamos esse L apenas quando eu estou diante de um verbo, no caso superar, terminado em R, S ou Z. Tá legal? Aí eu transformo esse o, a, os, as do pronome do caso oblíquo aqui, ó, esse o, a, os e as em lo, lá, los e las. Compreenderam como nós usamos? Eu vou facilitar a vida de vocês e vou mostrar aqui um exemplo que eu trouxe, tá? Para melhorar a nossa compreensão. Olha só. Opa. Olha aqui esse exemplo aqui que nós já até lemos anteriormente, ó. Maria acordou atrasada. Ela, que substituiu Maria, certo? Pediu-me. Quando eu falo esse me não é um pronome do caso oblíquo? Ah, é sim, professora. O que ele está fazendo aqui? Está substituindo o nome. A quem ele está substituindo? Ela pediu-me, ou seja, pediu a mim. Então, professora, eu vou usar, olha aqui o me aqui, ó. Eu vou usar o me para substituir a mim, sim. Ok? Olha aqui na primeira pessoa, ele está substituindo a mim. Por isso que é pediu-me. Então, já temos o primeiro caso do pronome oblíquo sendo usado aqui, para substituir o nome. Aí, na continuidade, ela pediu-me o quê? Uma carona quando a encontrei. Professora, quando a encontrei, não seria ela pediu-me uma carona quando encontrei Maria? Vocês acham que seria necessário usar novamente o nome da Maria se eu já fiz referência a ela anteriormente? Claro que não. E seria, inclusive, inadequado de acordo com a norma padrão. Por quê? Eu não posso ficar repetindo novamente nomes. Eu tenho que usar o recurso dos pronomes oblíquos, tá? No caso, pronome pessoal do caso reto e oblíquo, para fazer essas substituições, tá? Para evitar o quê, gente? A redundância que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, o que eu fiz aqui? Maria não é a, não é feminino? Não está no singular? Sim, professora. Então, eu substituí por a, por um pronome oblíquo, tá? Adequado ao gênero e ao número. E no caso aqui, eu substituí por a. Então, Maria acordou atrasada. Ela pediu-me uma carona quando a encontrei. Consegue entender que esse a, eu me referi a Maria? Quando encontrei quem? Maria, professora. Entenderam? Então, aqui, olha, aplicando numa oração, mostrando para vocês o uso do pronome oblíquo, substituindo termos ditos anteriormente, a fim de evitar a repetição. Tudo bem? Ficou claro para vocês isso? Muito bem. Então, vamos lá. Esse caso aqui, que eu trouxe para vocês do los, tá? É um caso para algumas situações. Somente quando eu estiver diante de um verbo que termina em R, S e Z. Eu preciso acrescentar o L junto ao meu pronome oblíquo, tá? Normalmente seria
o os, como eu mostrei para vocês, mas por estar diante de um verbo terminado em R, não foi os, e sim los, tá bom? Vou trazer outros exemplos para vocês. Olha aqui. Os alunos convidaram os professores para o aniversário. Vamos substituir os alunos, que é o sujeito da minha frase, que foi quem convidou. Quem convidaram? Ah, foram eles, foram os alunos. Perfeita substituição aqui, ó. Eles convidaram. Agora, convidaram quem? Os professores para o aniversário. Bom, eles convidaram-nos para o aniversário. Por que ficou o nos ao invés de ser os apenas? Por que, professora? Os professores não é masculino plural? É, masculino plural. Então, deveria ser o os, né? É, deveria ser o os. Mas, uma outra regra é que, diante de verbos terminados em M ou som nasal, tá? Sons nasais, como, por exemplo, on, tá? Compõe, dispõe, tá? Esse on. Verbos terminados em M ou em sons nasais, eu preciso agregar um N aos meus pronomes oblíquos. Então, ao invés de ter aqui o os, eu transformei o os em nos, tá? Então, ficou, eles convidaram-nos para o aniversário. E não eles convidaram-os para o aniversário. Compreenderam o que acontece, como fazemos para substituir esses nomes? Então, essa regrinha é uma regra em especial, apenas para os casos que eu expliquei para vocês aqui, tá? As substituições, normalmente, elas se dão, como nós já vimos aqui, por me, te, ti, se, o, a, lhe, tá? Por os, por as, que são mais comuns. Mas, nesses casos aqui, diante de verbos terminados em R, S e Z, eu agrego o L ao meu pronome oblíquo, como vocês viram aqui, transformando em lo, lá, los e las. E nos casos verbos terminados em M ou sons nasais, eu agrego N, transformando o OA, os, as em noná, nos e nas. Tudo bem? Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Aí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para nós conseguirmos visualizar. Pronto. Vamos lá, então. Eu convidei, aqui temos um exemplo, ó. Eu convidei meus amigos para a festa, certo? Deixa eu só chegar um pouco para cá, para vocês conseguirem visualizar melhor. Pronto. Ó, eu convidei meus amigos para a festa. Vamos lá praticar agora esses pronomes oblíquos? Estão prontos? Então, vamos juntos, tá? Eu convidei meus amigos para a festa. Eu quero substituir meus amigos por um pronome oblíquo. Qual vai ser a minha substituição? Ai, professora, e agora? Vamos lá? Pensem aí e eu quero que vocês respondam comigo. Vamos lá. Eu convidei meus amigos. Meus amigos não são os? São os. Ótimo. Se são os, então eu tenho que usar, é masculino plural, né, gente? Amigos, ó, masculino plural. Então eu vou usar o os, certo? Certo, vai ficar assim, ó. Eu os convidei para a festa, tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Nesse caso, eu estou substituindo esse termo aqui, ó, meus amigos, por um pronome oblíquo. E eu, ao invés de usar esse os depois do verbo, repararam que eu usei antes? Sim, eu usei antes. Por quê? Porque
sempre que vocês estiverem diante de um pronome pessoal, ele vai estar acompanhando, ele vai estar próximo a esse pronome pessoal, tá? Porque esse pronome pessoal ele vai atrair, tá? Ele vai atrair esse pronome oblíquo para perto dele, tudo bem? Ele vai chamar para próximo a ele. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar o os antes do meu verbo. Então, eu os convidei para a festa. Tranquilo? Vamos ver aqui o caso. Ela comprou livros para presentear, tá? Vamos lá. Eu quero substituir livros por um pronome oblíquo. E aí? Muito fácil. Livros não são os livros? Não está no masculino plural? Sim. Então, novamente, eu uso o quê? Os. Como eu tenho um pronome pessoal aqui, que vai atrair o pronome, vai ficar como? Ela os comprou. Certo? Muito bem. Vou convidar Mariana para a festa. Vamos substituir Mariana? Vamos lá. Vou convidar quem? Mariana. Mariana é a, né? Feminino e está no singular. Perfeito. Então, será que vai ser? Ó, tem algum pronome pessoal aqui na frente? Não. Então, não vai atrair para antes do verbo, certo? Vai ficar depois do verbo. Então, vamos lá. Vou convidar para a festa? Será que está certo isso? Não está certo. Por que não está certo? Quem lembrou aí? Olha aqui o meu verbo terminado em R. Se o meu verbo terminou em R, eu preciso acrescentar o quê? O L aqui. Muito bem para quem lembrou. Então, vou convidar. Eu tenho que tirar esse R aqui, tá, gente? Eu faço essa modificação. Ó, aqui em cima terminou com R. Quando ele for acompanhar um pronome oblíquo, ele vai eliminar esse R, tá? E vai acompanhar, o pronome oblíquo vai acompanhar o L. Vai se transformar, ao invés de A, vai ficar em lá. Então, vai ficar convidar lá. Como aqui entrou na regra de acentuação das oxítonas terminadas em A, então eu tenho que acentuar, tudo bem? Porque entrou aqui, ó, convidar lá, oxítono terminado em A deve ser acentuado. Então, eu vou convidá-la para a festa. Vamos ver o próximo exemplo? Fizeram uma festa surpresa para Paulo. Ó, eu quero substituir uma festa, tá? Uma festa. Como eu faço para substituir uma festa? Ah, muito simples. Uma festa é feminino? É a festa. Está no singular? Está no singular. Então, eu vou substituir por a, professora. Perfeito. Tem algum pronome pessoal aqui para atrair? Não. Então, vai ficar depois do verbo. Então, vai ficar assim, ó. Fizeram a... Pontinho, pontinho. Será que vai ficar legal colocar... Peraí. Aqui é uma festa surpresa, tá, gente? A substituição, ó. Fizeram uma festa surpresa para Paulo. Fizeram-a para Paulo? Tá errado isso aqui, com certeza. Por quê? Relembraram aí? Olha o meu verbo terminando em M. Todas as vezes que eu tenho um verbo terminando em M ou som nasal, eu preciso agregar o quê? A esse pronome oblíquo? Um N. Então, fizeram na. Perfeito? Muito bem para quem lembrou. Fizeram na para Paulo, ok? E, por último, compraram os presentes. Eu quero substituir o quê? Os presentes. Então, vamos lá. Se é masculino, os, né? Os presentes. E se está no plural, eu substituo pelo quê? Por os, professora. Muito bem, a princípio sim. Mas olha aqui, o verbo terminou com M. E quando o verbo termina com M, eu não posso substituir por os. Vamos relembrar? Compraram o quê? Nos. Eu tenho que agregar um N junto com esse pronome oblíquo que eu substituiria, que seria o os. Então, vai ficar compraram nos. E aí? Deixa eu só sublinhar aqui para vocês, para quando vocês fizerem, vocês vão copiar essas frases aqui no livro ou no caderno de vocês, tá?
como exemplos. Ó, aqui eu substituí meus amigos. Aqui eu substituí livros. Aqui Mariana. Aqui uma festa surpresa. E aqui os presentes. Então, dessas substituições, eu tive os pronomes oblíquos. Os substituiu meus amigos. Os substituiu livros. O lá substituiu Mariana. O na substituiu uma festa surpresa. E o nos substituiu os presentes. Viram como é fácil? Viram agora a aplicabilidade dos pronomes do caso oblíquo, pronomes pessoais do caso oblíquo que nós aprendemos sempre, já decoramos todos eles, mas agora na prática, o seu uso é muito interessante e indispensável para a construção dos nossos textos, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, quero que vocês copiem todos esses exemplos aqui para facilitar o entendimento de vocês para exercitar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, gente!